são povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo, o Salvador. Toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono os céus entrou. Entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa divindade, quão gloriosa humanidade, salve a glória de Israel, luz do mundo, Emanuel. Toda a terra e altos céus cantem sempre glória a Deus. Cante o povo resgatado, glória a Deus, Senhor da paz, pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos, Rei, profeta e Salvador. Louvem todos ao Senhor, toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Nós estamos aqui para glorificar a esse Deus que foi cantado. Jesus Cristo nasceu e graças ao nascimento e à crucificação de Jesus nós temos a salvação. Nós estamos aqui para celebrar esse Natal, o Natal cristão. Não o Natal do panetone, não o Natal do presente, mas o Natal de Jesus Cristo. Amém? Eu queria convidar o Samuel Zan que viesse aqui à frente, orar pelo nosso culto, pedir a Deus que nos oriente essa noite, que nos direcione nesse culto que nós queremos prestar a Ele. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Eu queria agora colocar em Tuas mãos esse culto, Pai. Queria agradecer também pelo nascimento de Jesus, Pai. E que esse ano, Pai, queria agradecer também, Pai, que ele possa ser o ano que vem também, Senhor, que possa ser um ano de bênçãos, Pai. E queria agradecer por todas as bênçãos que o Senhor fez por nós esse ano, Pai. Amém. Agradeço também pelo nascimento de Jesus, Pai, e que esse seja o principal coisa desse ano, desse Amém, dia, Pai. Jesus. Muito obrigado, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, Pai. Obrigado. Vamos louvar o Senhor com Salmos e Hinos, número 80. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Fim de cantar, Jesus nasceu, ó terra nos recebe, ó graça infinita, ó sumo bem, na cruz
convido você, ainda em pé, e aqueles que nos acompanham pela internet, a abrirem suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler de maneira responsiva, do verso 6 ao verso 14, de forma que eu vou ler os versos pares e os irmãos os ímpares. Gálatas 3, versos 6 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pastor Valdenberg, agora, o pastor estava falando, todo mundo senta com exceção do pastor. O pastor tem alguns avisos para nós agora, irmãos. Paz e graça, meus irmãos. Muito obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos ficar aqui até por volta de 21 horas. Eu queria que você tivesse 100%. É provável que alguns estejam na ceia já. Preocupado. Será que eu temperei? Será que ficou bom o tempero? Será que eu não esqueci de desligar o fogo? Será que aquela pessoa que eu convidei virá? Não preocupa. Está feito. Eu queria que você tivesse 100% aqui. Tá bom? Aí daqui a pouco você vai ficar 100% também na comunhão da sua casa. Mas não deixe a preocupação roubar de você o privilégio de servir o Senhor Jesus aqui. Amanhã nós vamos continuar o nosso culto de celebração a Jesus Cristo. O nosso objetivo é só celebrar Jesus. Não temos outro alvo, não temos outro objetivo pelo qual justifique a nossa reunião. Então, eu sei que muitos de vocês estão cansados, estão vindo de uma semana puxada por conta das festividades alusivas ao Natal, mas eu queria convidar você para estar aqui amanhã e trazer alguém. Por volta de 20 horas, nós queremos começar o nosso culto. Tá bom? Por falar ainda em culto, o dia 31, próximo domingo, toda a igreja está sendo convidada para encerrar 2017, iniciando 2018, com um culto de gratidão a Deus. As bênçãos que o Senhor nos deu, a vitória, como Ele manteve a saúde, como Ele restaurou a nossa casa, como Ele sustentou a unidade, a paz em família. Eu queria convidar você para isso. Nosso culto vai começar 18 horas. 18 horas, 6 da tarde. O solzão lá e a gente aqui dentro tomando sorvete. Todos vocês são convidados para comer bolo e tomar sorvete. Vamos começar um culto diferente. Vamos encerrar o ano nesta comunhão agradável, celebrando Jesus pela 100ª. Muitas centésimas retornaram ao aprisco do Senhor, à comunhão. Algumas aqui,
outras em outro lugar, mas o que importa é que elas retornaram para a comunhão com o povo de Deus. E você está convidado para celebrar Jesus, tá bom? Então, eu queria rapidamente perguntar quem vai poder estar. Que a gente quer comprar o sorvete com suficiência para que você tome sorvete e repita, e repita, e repita de novo, e repita mais uma vez, tá bom? Sem aquela preocupação, será que vai dar? Chama aí um presbítero para orar, para multiplicar. Não vamos precisar. Queremos servir com suficiência. Então, presbítero Milton, aqui, por favor, fique em pé. E aqui o Samuel Coutinho. Quem vai estar? Não deu para mim a resposta de manhã. Não teve de manhã ou teve e votou. Se você já votou, não precisa responder não. Mas quem estiver aqui e estará 18 horas. O culto começa às 18, depois 19h15 aqui. Nós vamos continuar aqui, após a comunhão lá. Tá bom? Então eu venho e vem 4 filhos comigo. Aí então você levanta assim a sua mão, ó. Então é você com 4. Tá bom? Ah, vem só eu. Então, só assim. Vem eu e 5. Aí vem eu e 2. Então, para a gente ter uma noção de quantos virão. Porque aqui tem alguns que tá só a esposa, tá só o esposo. E a gente precisa saber uma noção. Tá bom? Então, daqui levanta a mão, o Samuel vai contar. Daqui levanta a mão e o Miltinho vai contar. Assim, assim, tá bom? Doze aqui. Obrigado. Eu não contei os de cima, justo os de cima. Paulinho, conta para mim. Paulo Pereira, conta para a gente quantos tem, por favor, meu irmão. Você 4. Só o Paulinho. 5. 5 em cima. Então aqui 12. Mais 5. Milton? 17. 16 aqui. Tá joia. Então, se porventura, eu convidei 715 pessoas, liga para cá. Pastor, tá indo 715. Ou então, pastor, eu estou levando o Vinícius, você conta 12. Essa criança come sem brincadeira. Sem brincadeira. Então, obrigado. 19h15, nós vamos continuar o culto aqui, tá bom? No próximo domingo, todas as crianças vão ficar conosco no culto da noite. Hoje, até 6 anos, vão sair. As demais ficam. No próximo domingo, todas vão ficar. Queremos que elas participem do culto de celebração ao nosso Deus, com alegria e gratidão. Quero convidar você, domingo, por ocasião da escola dominical, nós vamos ter uma aula especial de adolescentes até a classe mais idosa. Nós vamos estudar um tema sobre como renovar a nossa mente para 2018. Como é que a gente vai fazer isso? E a nossa professora vai ser a Débora Coutinho. Ela vai nos ensinar como é que a gente faz isso. Como é que a gente muda? Como é que a gente começa? Alguns já fazem isso há muito mais tempo do que ela. Eu já fiz isso há mais tempo do que ela. Um pouco tempo, mas mais tempo do que ela. Mas ela vai me dizer como é que Deus diz para a gente começar. Então eu vou ouvir. Porque pode ser que eu tenha começado do meu jeito. E o meu jeito não é certo, tá bom? Então, vocês estão convidados para o domingo. Teremos o culto aqui, 9 horas, e a escola dominical às 10h30. Eu queria 4 minutos só, com todos os presbíteros ativos no meu gabinete, após o culto. É só 4 minutos. É só uma decisão que eu preciso tomar com vocês e não pode ser por WhatsApp, tá bom? Obrigado. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus deu à minha família de conhecer o King's Kids. A minha filha participou 5 anos seguidos. O meu filho parece que 2 ou 3 anos. É um ministério que trabalha com adolescentes. Muito bom. Muito bom. Direito, bíblico, centrado em Jesus.
A Thalita, quando voltava, ela voltava tão diferente, tão mudada, tão melhor do que o que ela foi. E este ano o King's Kids vai estar aqui em Paraty. O desejo do meu coração é que fosse em São José. Me animei com planos, com projetos para levar os teens lá, para passar o dia, para eles conhecerem, serem abençoados, mas vai ser em Paraty. Deus sabe todas as coisas. E a Anelisa está mobilizando alguns adolescentes de Guararema para ir para lá. A participação de cada adolescente entre 8 e 17, entre 8 e 17, custa R$600. Ela conseguiu por 250. Isso não acontece. E ela ainda melhorou isso, ela conseguiu reverter isso em alimentação. Olha que coisa boa. Que coisa boa. Então, ela está no boletim que eram 14 crianças, porque a princípio seria esse o número de crianças. Mas por ser mais distante, então algumas mães acharam difícil levar daqui para lá, porque tem que levar para lá e depois pegar lá. Tá bom? Então ela está ali, tem uma caixa pequena. Achei caixa pequena. Eu pensei numa caixa de geladeira. Porque é alimento para 11 crianças. Durante um período longo. Então eu queria convidar você a se envolver com a Anelisa nesse ministério do King's Kids. É um ministério sério. Isso aí eu dou a você a minha palavra. A minha filha participou, ou foi 5 ou foi 6 anos, seguidos. E é muito bom. E eu quero então convidar você a participar. Traga o seu alimento, deposite ali. Amanhã não, amanhã é feriado. Depois de amanhã, quinta-feira, no próximo domingo, pode trazer para cá. Tá bom? Eu não vou trazer, eu quero trazer a oferta, quero trazer em dinheiro. Procura a Anelisa. Fique em pé, Anelisa. Eu trouxe aqui, vou ajudar você com dinheiro. Acho que é mais prático. Pronto, faz isso para ela, porque ela vai precisar levar esses adolescentes lá em Paraty. Eles não vão vir buscar aqui. E é uma responsabilidade muito grande, meus irmãos. Muito grande. Os adolescentes são tesouro que Deus nos confiou. Muito obrigado. Obrigado. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos louvar ao Senhor. O Salmos Hinos número 89. O primeiro Natal. Logo após o cântico, as crianças até 6 anos podem se dirigir ao salão social, onde elas vão ter o culto apropriado para a idade delas. Quebrar um pouquinho o protocolo, não costumo dar aviso enquanto a gente vai cantar, mas nós estamos preparando um coral sob a regência da Damares para o dia 31 de dezembro. São músicas antigas, todos que já cantaram ou que cantam no coral estão convidados. O ensaio vai ser após a escola dominical, no dia 31, domingo. Vamos cantar primeiro Natal, assim como os anjos, os pastores, que nós possamos glorificar o nome de Deus e anunciar o Natal como deve ser. Um anjo proclamou o primeiro Natal, para os homens pastores ao pé de Belém, anunciamos a batalha.
crianças até 6 anos são convidadas a se dirigirem ao salão social, onde elas terão um culto apropriado para a idade delas. Não é cultinho. Deus não aceita cultinho de ninguém. É culto apropriado para a idade delas. Nasceu um rei. Quando Jesus nasceu, Herodes logo ficou enciumado, né? Só cabe um rei aqui, porque Jesus é rei. E nós queremos que ele reine nos nossos corações. Que no Natal nós possamos nos lembrar disso, nos lembrar de quem é o rei, quem é o Senhor das nossas vidas. Vamos agora continuar o nosso louvor, o nosso culto com o Quarteto Zoé. É meia-noite, a luz ensandece, em que baixou junto a nós, homem Deus. Para limpar a nossa culpa desce, propiciatório que a nós abre o céu. O mundo inteiro freme de esperança na noite em que ele dar o Salvador. De joelhos povo aguarda a nova aliança. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Ergue-te, povo, e cantas que és liberto. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Ergue-te, povo, e canta se és liberto. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Amém. Nasceu o Redentor, Jesus Cristo, nosso Salvador. O que seria de nós sem a salvação? O que seria de nós sem a cruz? O que seria de nós sem Jesus? Eu queria convidar o pastor Vinícius, que viesse aqui à frente. O pastor Vinícius hoje vai ser boca de Deus para nós e eu gostaria de orar com ele. Senhor nosso Deus, se agora, Pai, com teu servo, fala, Senhor, através dele, através da tua palavra aos nossos corações, Senhor Deus. Prepara, Senhor, a boca, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor já deu, pastor, para nós, e prepara os nossos corações, Senhor, para que nós possamos ouvir, absorver e praticar o que vai ser pregado aqui, Senhor. Nós te pedimos isso com perdão dos nossos pecados, louvando o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Um Feliz Natal.
Natal de Jesus para vocês. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Mateus capítulo 1. Convido você a abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. Evangelho de Mateus, capítulo 1, do 1 ao 17. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eliezer, Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Apenas até aqui. Uma genealogia. Um dos textos mais desinteressantes que há nas Escrituras. Não é? Eu sei que não só comigo, mas muitos dos irmãos também, na leitura bíblica anual, se depara com genealogia e sempre vem a tentação de pular aquela parte e continuar a narrativa, não é? Mas olha que interessante, Mateus vai escrever o seu evangelho e ele escreve esse evangelho para evangelizar, para mostrar de fato quem era Jesus, e ele começa a história sobre quem é Jesus com uma genealogia, com uma lista de nomes. Eu fico pensando, se nós tivéssemos a chance de apresentar Jesus a alguém que não conhece Jesus ainda, e precisamos falar de Jesus, o Cristo, por onde nós começaríamos? Essa pergunta, muitas vezes eu já me deparei com ela. Eu tenho que apresentar Jesus para alguém. Por onde eu começo? Por onde eu falo de Jesus? Às vezes, para uma pessoa, eu começo por um assunto, com outra pessoa, por outro lugar da história. Mas Mateus, quando ele tem a história na mão, do início ao fim, ele sabe onde Jesus nasceu, ele sabe onde Jesus morreu e onde ele ressuscitou. Mateus tem a história pronta e ele começa a falar da história de Jesus por uma genealogia, por uma lista de nomes. Por que Mateus começa o evangelho assim? Quem é de nós aqui que em sã consciência começaria evangelizando alguém assim?
olha, eu quero falar de Jesus para você. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Eu tenho certeza que a pessoa ia olhar e falar, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a história de Jesus? Mas quando nós lemos essa narrativa da genealogia, nós percebemos que não é só uma lista de nomes. Mateus está muito interessado em apresentar Jesus, linkando a história de Jesus com o Cristo prometido no Antigo Testamento. A história de Jesus não é uma história à parte do restante das Escrituras. Mateus, quando ele tem a história nas mãos, ele faz um link da história de Jesus com toda a história bíblica antes. Porque Jesus, ele é o cumprimento de tudo aquilo que foi anunciado antes pelos profetas. Essa é a grande ideia de Mateus. E ele está escrevendo para judeus, essencialmente. Então, escrevendo para judeus, ele retoma a história dos próprios judeus para explicar quem é Jesus. E ele faz isso linkando a história de Jesus com a história de dois personagens centrais da Bíblia no Antigo Testamento, Abraão e Davi. Jesus, ele está totalmente ligado à história de Abraão e à história de Davi. Ou a história de Davi e a história de Abraão estão conectadas nesse plano maior de Jesus. Agora, olha como essa história se desenvolve. O que nós estamos tratando aqui, eu vou chamar de história da salvação. É a história de como Deus, desde o início, tem agido para promover salvação. Essa história de salvação tem no seu centro a pessoa de Jesus. Jesus é o personagem central, é a pessoa mais importante. Todos os nomes aqui dessa genealogia, essa lista de nomes, todos os nomes, eles só estão aqui porque apontam de alguma maneira para Jesus. Nenhuma história aqui é mais importante do que a história de Jesus. Nós temos histórias fabulosas aqui. Histórias, por exemplo, de homens como Davi, que venceu gigantes, conquistou batalhas, adorou o Senhor de maneira incrível, foi considerado homem segundo o coração de Deus. Mas a história de Davi só está aqui, porque ela aponta para a história daquele que é o centro de todas as coisas, Jesus. É sobre essa história de salvação que eu quero pensar com os irmãos. Como Jesus é o personagem central dessa história. E o que isso tem a ver com o Natal e depois o que isso tem a ver com as nossas vidas. Observe comigo, versículo 1 até o versículo 5. Eu não vou me ater a cada nome, a cada personagem aqui, porque senão nós ficaríamos até 5 horas da manhã do dia 25, pensando em cada nome aqui, tá bom? Mas, olha que interessante. O versículo 1 começa com um resumo de onde Mateus quer chegar. Ele diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele coloca Abraão na história. E ele diz, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá. E Jesus é da tribo de Judá. Agora a história começa a fazer sentido para nós. Mas o que é interessante é que do versículo 1 até o versículo 5, nós temos uma fase dessa história de salvação, que eu estou chamando de a história de salvação que começa com uma promessa do Messias, aquele que vai vir e vai transformar a história do mundo. E essa promessa feita a Abraão, e que nós lemos em Gálatas, Paulo diz que era o evangelho pré-anunciado. O evangelho foi pré-anunciado na promessa de que Abraão teria um descendente e que esse descendente iria abençoar toda a terra. Esse descendente, em parte, é Isaac, mas essa promessa se cumpre de fato em Jesus. Jesus é o descendente de Abraão que vai abençoar todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Jesus é
o cumprimento dessa promessa, mas a história começa com uma promessa. A promessa do Messias esperado. E essa promessa feita a Abraão se estende por toda a sua família. E é por isso que o povo de Israel começa e tem por Abraão como o pai da fé. E Paulo vai dizer em Gálatas, como nós lemos no capítulo 3, que todos aqueles que creem é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Por isso, num sentido, quando nós cantamos, Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. O que a gente faz? Louvemos ao Senhor, não é? Tá certinha a música, porque Abraão de fato é o pai da fé. Porque todos aqueles que creem na promessa feita a Abraão são os filhos de Abraão, porque o descendente era Jesus. Então nós começamos a história de salvação, a história da salvação da humanidade, com uma promessa do Messias. E essa promessa vai se desenrolar ao longo das Escrituras. E nós vemos a história, Abraão gera Isaque, sua esposa era estéril e já idosa, e a promessa parece não se concretizar, mas a promessa se concretiza, Isaque nasce, e de Isaque Jacó, e Jacó tem 12 filhos, e um deles é José, eles vão para o... José é enviado quase que morto pelos seus irmãos e vendido como escravo para o Egito, e a história se desenrola no Antigo Testamento, e nós vamos chegar, o povo vira escravo lá no Egito, uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas, e Deus levanta um homem chamado Moisés, e esse homem então é usado por Deus para libertar o povo de lá e caminhar o povo para a terra prometida, mas o povo tem o coração incrédulo e duro e passa 40 anos no deserto porque duvidou da promessa de Deus. E assim a história no Antigo Testamento vai se desenrolando, mas a promessa feita continua. Ufa, a promessa continua. E aí nós chegamos então, depois de um período de 400 anos, que a gente chama o período dos juízes, no estabelecimento da monarquia. Agora nós chegamos a outra fase dessa história da salvação. Agora começa no versículo 6, que inicia um outro personagem fantástico. Observe, Jessé gerou ao rei Davi. Davi é esse outro personagem que Mateus quer ligar à história de Jesus. Primeiro Abraão, o pai da fé. Agora Davi, ele funciona como um precursor de Jesus. Ele é o rei da nação, o representante de Deus para estabelecer justiça na terra e estabelecer o reino de Deus na terra. Por isso Davi reina sobre Israel. E de fato, isso começa a acontecer e há então uma expectativa de que o reino de Deus se torne de fato real na existência terrena. E esse reino de Deus, agora, prometido, tem Davi o seu rei que vem estabelecê-lo. E esse rei Davi, de fato começa a fazer proezas. Ele vence batalhas, ele conquista campo e a nação começa a ganhar forma e cara. E Jerusalém passa a ser o centro de tudo. E Davi tem então um sonho e quer construir uma casa para onde o Senhor pudesse habitar. E Davi prepara o material e arruma tudo. E de fato organiza os corais, a música, para que o nome do Senhor fosse exaltado ali naquele lugar em Jerusalém. Só que Deus fala, Davi, você não vai construir, o seu filho vai fazer isso. E aí vem Salomão e constrói o templo onde o Senhor habitava. Tá vendo como o desenrolar da história está conduzindo para Jesus? Primeiro Abraão, o pai da fé. Agora uma expectativa de que o reino de Deus se estabeleça. Um reino de justiça e paz. Um reino onde o povo gozará das bênçãos do Senhor para sempre. E o nome de Deus será exaltado e não haverá nenhum outro Deus que concorre com o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então nós estamos nessa segunda fase da história da salvação, que Mateus chama a nossa atenção. Primeiro, a promessa do Messias.
segundo a expectativa do reino de Davi. Só que acontece que nem Abraão, nem os seus descendentes, nem Davi, nem os seus descendentes conseguem cumprir de fato os planos de Deus. E os descendentes de Davi, aliás, o próprio Davi, e o texto parece que ressalta isso. Olha o versículo 6, o que diz. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Mas há uma nota explicativa. Salomão, da que fora mulher de Urias. O texto começa a mostrar que esse rei que pré-anuncia o Cristo não era de fato o rei perfeito que iria de fato colocar o reino de Deus na terra. Porque o próprio Davi, por mais santo que fosse e crente que fosse, Davi foi um homem crente, de fato, não era perfeito. E o seu descendente direto ao trono, que é Salomão, é fruto de um pecado terrível que Davi comete. A história é conhecida. Num tempo em que os reis deveriam sair para a guerra, Davi resolveu ficar no palácio. E lá ele viu, nós não sabemos como direito, mas ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E Davi então cobiça essa mulher. E de fato comete adultério com ela. E ela era mulher de Urias. Então o que Davi faz? Arma um plano para que chama Urias da guerra, que ele era soldado, para que ele pudesse se encontrar com a sua mulher e ela fica grávida. Então Davi convida Urias para que eles tivessem relações e o filho aparentasse ser de Urias e não dele. Mas a história não acontece assim como Davi queria. E Davi acaba mandando assassinar Urias na guerra, o seu próprio soldado. Essa é assim a história de Salomão. O primeiro filho morre, mas depois Davi ainda tem um filho chamado Salomão. E a história do rei prometido que vem para estabelecer o governo de Deus na terra, vem com um homem imperfeito. E esse Davi é esse homem. E os seus descendentes são piores do que ele. Salomão começa muito bem o seu reinado com glória, construindo o templo do Senhor, edificando Jerusalém como uma das maravilhas do mundo. Mas o final da vida de Salomão é triste. Ele acaba envolvido com muitas mulheres. Dizem que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Irmãos, os irmãos aqui que são casados sabem, é muita mulher, não é? Como Salomão aguentava, gente? Uma mulher é bom demais. Mais do que isso, que passar disso vem do maligno. Não é? Gente, mas de fato as mulheres influenciaram a fé de Salomão. E ele começou a prestar culto ao Deus de cada uma dessas mulheres. Ao ponto que a Bíblia diz que Salomão chegou a queimar seus próprios filhos ao Deus Moloque. E essa é a história de Salomão, e por causa dos pecados de Salomão, Deus decide tirar o reino das mãos de Salomão. Só que por causa da promessa a Davi, ele ainda deixa 2 tribos, que é o que nós conhecemos como a nação de Israel hoje, Benjamim e Judá, e alguns da tribo de Levi. O restante das tribos vão para o reino do norte e formam um outro país. E esse reino do norte é exterminado. E o reino do sul vem rei após rei, ó. Todos esses são reis. Jeroboão é rei, versículo 7. Abias, rei. Asa, rei. Jeroboão, um rei terrível. Abias, da mesma maneira, Asa, um rei que seguiu o mesmo caminho do seu pai Davi. Josafá, da mesma maneira. Uzias, um rei que foi bem, mas no final duvida da promessa do Senhor e é punido pelo Senhor com lepra. É a história de um rei após o outro que fracassa em implantar o reino tão aguardado, onde o povo iria encontrar descanso e a justiça e a paz fosse estabelecida. Esse reino de fato não vem. E por conta dos pecados e o povo cada vez mais distante, nós entramos na terceira fase dessa história de salvação. Agora observe comigo o versículo 12. Aliás, o versículo 11. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Olha o que acontece. O pecado é tão grande que Deus decide tirar o povo da sua presença.
toda vez que o homem não se relaciona com Deus adequadamente, ele é separado de Deus. Foi assim no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. E o que aconteceu? Foram expulsos da presença de Deus. Agora, com o povo de Israel, eles estão na terra prometida, no lugar prometido por Deus. Mas o que acontece? Eles pecam contra o Senhor. E o que o Senhor faz? Os expulsa da sua presença. E eles são mandados para um exílio na Babilônia. E lá eles ficam 70 anos. Pelo menos isso. E no final, poucos voltam. E eles estabelecem pequenos centros judaicos que seriam depois sinagogas. Mas os que voltam para Jerusalém e reconstroem a cidade, e há um mover de Deus nessa época. Esdras, Neemias se levantam, alguns profetas, Malaquias. Mas, de fato, a nação nunca mais vai ser a mesma. O reino prometido e o Messias prometido, e Messias quer dizer rei, aquele que vem para reinar e governar, e implantar o reino de Deus na terra. Parece uma promessa distante e há uma necessidade gritante de salvação. Essa história, o povo começa a ser controlado e governado sempre por um império. Depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa vieram os gregos. E o povo de Israel nunca mais viveu de maneira independente. Um pequeno período ali na revolta dos Macabeus, os irmãos talvez conheçam essa história, mas não durou nem 100 anos. Depois eles foram de volta subjugados pelo Império Romano. E a nação de Israel, o povo de Israel, nunca mais conseguiu o que tinham na monarquia no início. E o reino de Deus, aquele reino prometido que viria estabelecer justiça e paz sobre a terra e em que todas as nações seriam abençoadas, parecia cada vez mais distante. E essa é a história. É aí que Mateus quer nos levar, porque ele está nos levando a um ponto da necessidade de salvação, porque não houve um homem sequer perfeito que conduzisse a história para que de fato a promessa de Deus se realizasse. Todos os homens fracassaram. E esse período, a partir do versículo 12, dura bastante tempo, irmãos. Nós temos aí 400 anos entre o final das profecias no Antigo Testamento e o início com João Batista profetizando sobre o Messias que viria. 400 anos, povo escravizado, distante de Deus, uma necessidade de salvação. Onde estão as promessas de Deus? Talvez esse pensamento seja o pensamento de alguns aqui nessa noite. Talvez as dificuldades, as lutas da vida, talvez te trazem pensamentos como esse. Onde está a promessa de redenção sobre a minha vida e sobre a minha família? Onde está? Para onde esse plano vai chegar? Onde Deus quer chegar com isso? Onde está a redenção aguardada? E aí nós chegamos no ápice da história, onde Mateus de fato quer colocar a história bíblica, toda a história bíblica, de Abraão, Davi, ao período de exílio na Babilônia, a volta constrangedora, e o povo necessitado de salvação, até que nós chegamos ao versículo 16. Leia comigo o versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, e a explicação que se chama o Cristo. É aqui que Mateus quer chegar com essa história de salvação. Ele constrói, ele quer mostrar que todo o Antigo Testamento aponta para uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus, o Cristo. E esse Jesus, o Cristo, de fato é a única esperança de que haja redenção na terra. Porque todos os homens falharam. Mateus começa com a história de Abraão, mas se nós pegarmos a genealogia em Lucas, nós vamos ver que começa com Adão, porque todos os homens falharam em cumprir aquilo que Deus esperava dos homens, da sua criação, que é a adoração plena e verdadeira. Mas os homens falham e estão agora carentes de salvação. Todos pecaram e
carecem, estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo é a única esperança do mundo, única esperança de salvação e redenção. E é aqui que Mateus está nos trazendo. Agora tudo vai mudar, porque o Messias esperado, aquele que vem implantar o reino de Deus na terra, chegou. E olha o versículo 17, como ele termina, resumindo toda a história. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Agora a história chega no seu ponto alto. Jesus Cristo é o ponto máximo da história, o personagem mais importante, a pessoa mais aguardada, o único que pode trazer redenção e salvação para a humanidade, e para a nação de Israel, e para o povo de Deus, e para você que está aqui nessa noite. Jesus Cristo é o único capaz de fazer isso, nenhum outro pôde. Todos falharam em algum ponto. E como nós lemos em Gálatas, se alguém falha em um único ponto sequer da lei, está sob a maldição da lei, que é a condenação. Essa triste história, que seria triste se não fosse a boa notícia de que Jesus nasceu. Jesus nasceu. A redenção é possível. Há esperança para aquele que crê. A condenação faz parte. Todos estão condenados. O que é preciso fazer para ser condenado? Nada. Esse é o estado natural. Esse é o estado natural do ser humano. Mas há uma promessa de esperança para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. E essa promessa produz vida, e vida em abundância. Agora, o que isso tudo tem a ver com o Natal? E o que isso tudo tem a ver com as nossas vidas? Onde eu quero chegar e aplicar esse texto para nós. E algumas lições importantes que nós tiramos dessa história de salvação anunciada desde o início das Escrituras para nós hoje. E a primeira lição que essa história de salvação apresenta para mim é que nós não somos tão bons assim. O próprio fato de Jesus ter que nascer mostra e revela que nós somos seres carentes de salvação, que nós precisamos de uma intervenção externa de Deus para que possa haver salvação. Porque da mesma forma como todos falharam antes de nós, nós também falhamos. E nós falhamos em seguir ao Senhor. E toda vez que o homem peca contra o Senhor, e não age adequadamente diante do Senhor, esse homem é tirado da presença do Senhor. E é isso que acontece conosco quando nós pecamos. Mas Jesus entrou na história justamente para nos trazer de volta ao Pai, para possibilitar comunhão de novo com Deus. Percebam como a história se desenvolve, como não é algo tão simples assim, e ao mesmo tempo é algo simples demais, porque a única coisa que a história de salvação nos mostra de início é que nós precisamos de salvação. Precisamos de salvação. Se uma pessoa se enxerga boa o suficiente para não precisar de salvação, ela está enganadíssima, porque é aí que ela precisa de salvação. Então a primeira lição dessa história de salvação é que nós não somos tão bons assim. Nós não somos boas pessoas assim. Talvez, para os parâmetros da sociedade, nós sejamos bons de fato. Mas a comparação não é com a sociedade, não é com o outro que está ao nosso lado. A comparação é com o próprio Santo. Santo, 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 o Deus Altíssimo e Soberano. E comparados a Ele, nós precisamos de salvação, porque não somos tão bons assim. Essa é a primeira lição. Mas há uma segunda lição
A segunda lição para nós é que há esperança em Jesus, porque Ele não nos abandonou nesse estado distante de Deus. Ele veio, enviado pelo Pai, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho, unigênito, único gerado, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque se não crê, já está condenado, mas há uma esperança, e essa esperança repousa no nome de Jesus. É a segunda lição. Talvez você nessa noite precise se render a Jesus, porque está carente de salvação e não consegue cumprir as exigências de Deus. E percebe que ao longo da história, todos aqueles que tentaram falharam. É por isso que ao reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos dizendo, não conseguimos. Por isso que para se converter ao Senhor, é preciso humilhação, porque você olha para si mesmo e diz, não consigo, socorra-me, Senhor. É isso, é o pedido de salvação. É isso que nós declaramos quando nós um dia nos convertemos ao Senhor. Nós precisamos de Ti, porque não somos bons o suficientes. E a promessa de salvação existe em Jesus. É a segunda lição. Há uma terceira lição que eu quero apontar para os irmãos, aplicando para as nossas vidas. Todas as promessas de Deus se cumprirão. Todas, nenhuma só ficará. Todas as promessas de Deus se cumprirão. Talvez, quando o povo de Israel se viu dominado por impérios, longe daquele ideal que eles almejavam ter. O reino de Deus, onde está o reino de Deus? Eu vejo violência na terra, eu vejo corrupção, eu vejo famílias destruídas, eu vejo imoralidade e prostituição. Onde está o reino de Deus na terra? Quando a promessa de Deus irá se cumprir na nossa história? Talvez fosse essa a pergunta, o que passava na mente do povo. E talvez seja essa a sua pergunta. Onde estão as promessas de Deus? Onde estão as promessas? Mas eu quero dizer para você que a história de salvação nos mostra que nenhuma só promessa do Senhor, nenhuma promessa ficará sem ser cumprida. Todas serão cumpridas. Todas as promessas. Uma das promessas maravilhosas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. É uma promessa abrangente. Não é se você é bonito ou feio, rico ou pobre. Não é se você é inteligente ou não muito inteligente. Não é se você é idoso ou se você é uma criança. Isso não faz diferença se você é judeu ou se você é gentil. A raça, a cor da sua pele, a sua condição social, nada disso, o seu padrão moral, nada disso faz diferença, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, porque a salvação é sempre pela graça de Deus e não por aquilo que nós fazemos. Que promessa maravilhosa, irmãos. Que promessa. Talvez seja essa a promessa que você precise tomar posse para a sua vida nessa noite. E hoje pode ser noite de salvação para a sua vida, para a sua casa. Se esse é o seu estado, eu chamo você para se voltar para Jesus e invocar o nome do Senhor Jesus para ser salvo. Mas há tantas promessas do Senhor. Há uma promessa maravilhosa, que Ele diz que toda vez que nós confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça. Que promessa, irmãos! Já esteve angustiado por causa de um pecado e aquilo te massacra e a culpa vem sobre você, sobre um pecado que você cometeu há 10, 15, 20 anos atrás. Quero dizer para você,
É o perdão de Cristo que você precisa. Porque Ele prometeu que toda vez que nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantas promessas! A promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, dor, violência, corrupção, morte. É isso que nós aguardamos. É isso que você aguarda. As promessas do Senhor. Nós até cantamos, né? Firmes nas promessas de Jesus, meu mestre. Firmes, firmes. Sim, firmes nas promessas de Jesus. É isso que você aguarda. As promessas do Senhor sempre se cumprirão para a sua vida. Agora, nós devemos ter cuidado, porque precisamos saber quais são essas promessas. Tem algumas coisas que, às vezes, nós achamos que Deus prometeu e Ele não prometeu. E aí nós ficamos frustrados porque não recebemos aquilo que nós achamos que Ele nos prometeu. Então, fica um alerta para nós. Todas as promessas de Deus se cumprirão. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vai cumprir. Ele não é homem para que mintem, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir. Mas tem muita coisa que Ele não prometeu. Nós esperamos, mas Ele não prometeu. E Ele nos concede muitas coisas que Ele nem nos prometeu, porque Ele é muito bom. Bom demais, irmãos. Bom demais. Então, fica aí isso só de alerta para os irmãos. Mas, para encerrarmos a nossa reflexão, há uma história de salvação que se desenvolve desde o início das Escrituras. E Jesus é o centro dela. É a única esperança de salvação. E o que eu acho fantástico, fantástico nesse texto que nós lemos. Quantas histórias, quantas pessoas, homens bons que se curvaram diante de Deus, homens maus que viveram impiamente diante de Deus, mas ainda assim, essa história é uma história de salvação e uma história que nos chama a viver a nossa história pela história de Cristo. A sua história está dentro da história de salvação. Eu quero perguntar, talvez hoje seja o dia de você fazer isso. Natal é isso, irmãos. Natal serve para nos lembrarmos de que o Salvador chegou. O Rei chegou. E agora há esperança para o mundo. E essa esperança não pode nunca morrer dos nossos corações. Talvez você esteja muito desiludido com a vida, muito desiludido com as pessoas, muito desiludido com a sociedade, muito desiludido, talvez com a família, muito desiludido. Mas eu quero dizer para você que há esperança em Jesus. Talvez você esteja desiludido porque os seus olhos estão no lugar errado. Você precisa voltar os olhos para Jesus. Porque em Jesus há esperança para nós, para a sua família, para a sua casa. Há esperança para que você consiga vencer aquele pecado. Há esperança em Jesus para que aquela pessoa que você está orando há tanto tempo se converta. Há esperança. Em Jesus há esperança. Essa é a mensagem do Natal. Há uma história de salvação em desenvolvimento. Eu quero falar para você, participe dela, participe dela. Um Feliz Natal para os irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, a Tua palavra é tão magnífica em nos apontar um caminho de salvação. Quando nós não merecíamos, quando nós estávamos distantes do Senhor, mas o Senhor não nos abandonou. O Senhor interviu na história enviando o seu único Filho. E ó Jesus, como a sua presença é maravilhosa, como a sua presença muda a história, como a sua presença transforma vidas, como o Senhor é real nas nossas vidas.
e que o Senhor, que é real, possa trabalhar em corações nessa noite, dando esperança para viver, dando esperança de que as promessas se cumprirão, dando esperança para viver nessa vida às vezes tão difícil, que nesse Natal possamos voltar os nossos olhos unicamente no Senhor, no Senhor. Por isso, nos abençoe, esteja conosco, que o Senhor seja a nossa festa, o motivo do louvor, a esperança da nossa vida. Assim oro por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor edifique a tua igreja com a tua palavra, Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Fim de ano, se você ligar a sua televisão, os canais costumam fazer aquela retrospectiva, né? Então eles resumem o ano inteiro em 1 hora, que artista que morreu, quem ganhou, quem perdeu no esporte, né? Hoje nós tivemos alguns milhares de anos em alguns minutos. A retrospectiva da história mais importante e mais relevante para a nossa vida. Quem ganhou, quem perdeu no esporte, vai sumir com o tempo. O 7-1, que muitos de nós acham que é eterno, um dia vai sumir. Mas a sua salvação não. A sua salvação é eterna. E Natal é sobre isso, que nós possamos carregar essa história como igreja. Que nós possamos divulgar essa história para esse mundo. Amém? Vamos continuar o nosso culto, louvando ao Senhor. Vamos cantar Salmos e Hinos 81. Convido a igreja a se colocar em pé para que nós louvemos ao Senhor. Pequena vila de Belém, repousa em seu dormir, enquanto os astros lá no céu estão a refugir. Porém nas tuas trevas esplende a eterna luz. Incomparável
pode se sentar. Nosso culto público está caminhando para o seu final. O nosso culto público. O nosso culto continua com as nossas vidas. Nós continuamos cultuando o Senhor com o nosso modo de viver. Eu queria desejar aos irmãos um Feliz Natal, aqueles que nos acompanham pela internet também, e que o Senhor possa estar presente no Natal de cada um dos irmãos. Vamos louvar agora o Senhor com o Quarteto Zoé, e em seguida o pastor Waldenberg vai encerrar o culto com a bênção. Somente Deus criou o mundo e tudo que contém, do magnífico ao comum, a glória que reluz pertence só a Deus. Deus, somente Deus, é a verdade pura, milenar. Pode o homem desejar, mas nunca irá mudar o plano do meu Deus. Somente Deus tem o poder do trono universal. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, será o gozo do eterno lar. Sem tristeza e sem pesar, viveremos para louvar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, tem o poder do trono universal. Proclamem terra e céus, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Queremos de todo o coração agradecer a presença dos irmãos. Gente que veio de longe, gente que veio de muito longe, gente que veio de tão longe e gente de perto. Agradeço a Deus. Quero pedir oração pelo meu filho. Ele estava prestes a sair para cá e foi acometido de um jeito que ele deu nas costas, na coluna, caiu por conta desse jeito que deu, ficou de 8 até 15 horas no chão, sem ter como se mexer,
sem ter como ir para o hospital, não tinha como ele sair daquela posição, com dores muito fortes, tomou vários analgésicos e começou a melhorar, foi para a cama. No dia seguinte, aquele parece que foi atendido, ainda não está caminhando. Aí por conta disso ele não veio, não está conosco, mas veio a minha filha, o meu genro e o meu neto. Os dois netos, um já tinha chegado na terça-feira, né? E o Miguel está aí, eu queria que o Miguel ficasse em pé. Esse é o meu neto. O outro está com a mãe, eu acho que dando de mamar. Agradeço os irmãos que vieram nos visitar. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida. Quero convidar o Carlos, presbítero Carlos e a dona Rose, que estejam na porta para cumprimentar os irmãos. Quero convidar para estarem na porta lateral Paulo e a Carol Barnett, na porta lateral, Dona Beth, eu, Mohamed e a Tâmara na porta da praça com a minha esposa. Tá bom? Os presbíteros, logo após, 4 minutinhos só para uma decisão. Tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor nos falou de Jesus. Nos mostrou na tua palavra que ele vem de uma linha de família, um histórico. Muito obrigado. Ele não surgiu do nada. Eu quero render-te graças por essa genealogia. Obrigado. Obrigado porque há pessoas imperfeitas na genealogia do Jesus perfeito. Há pessoas que erraram na história do Jesus sem erro. Tanto antes de Jesus, como depois de Jesus, há pessoas imperfeitas. E o sangue de Jesus, que tanto purifica os que vieram antes dele, purifica e justifica os que vieram depois dele. Que coisa boa! Aí nessa história de Jesus está essa igreja, está esse povo aqui. Fomos colocados na história de Jesus. Eu te louvo porque a tua palavra nos levou a lembrar isso. Obrigado. Abençoe o teu povo na comemoração da chegada de Jesus. Que o Senhor seja presente em todos os atos. Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá, logo o Senhor que este hino seja a sua oração e que o Senhor esteja presente na sua vida e abençoe você e abençoe por você, que você seja uma bênção para sua casa, para sua família. Deus fortaleça a tua fé
e te faça crescer na graça em experiências novas. O Senhor abençoe o ajuntamento em torno da mesa. O Senhor abençoe os teus filhos, protegendo-os e guardando-os do mal. Deus abençoe todos os teus relacionamentos e a obra de tuas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita, as ternas misericórdias de Cristo Jesus, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo que está aqui reunido, e também com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.